Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando o programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela TV Diário. Hoje eu vou trazer uma palestrante nacional, ela roda o Brasil inteiro, podemos colocar assim entre aspas, para falar sobre um tema muito importante: comunicação não violenta nas organizações e na vida de uma forma em geral. Patrícia Capeluto é palestrante, como eu disse, nacionalmente, especialista em liderança, comunicação, negociação e resolução de conflitos. Olha que bacana. Patrícia, uma honra, um privilégio ter você no programa Mercado e Desenvolvimento. Eu que agradeço, Jurani. Muito feliz com esse convite, com essa oportunidade de falar sobre esse assunto que eu sou apaixonada. Patrícia Capeluto, vamos começar pelo tema. O Tá que bom. é uma comunicação violenta? Ótima pergunta. Porque, assim, o nosso entendimento sobre violência, ele é limitado. Quando a gente pensa... E é uma pergunta que eu costumo, às vezes, abrir a palestra falando assim: você se considera uma pessoa violenta? E pouquíssima gente levanta a mão. Por quê? Quando a gente pensa em violência, a gente pensa em agredir, matar, espancar, coisas que nós, pessoas comuns, não fazemos. Só que quando a gente vai olhar de uma forma mais aprofundada sobre violência, existe a violência emocional. A gente está falando de palavras de julgamento, de críticas pejorativas, ironia, sarcasmo, discriminação. Às vezes o silêncio pode ser violento, palavras incoerentes com as ações, julgamento, né? Como eu falei, crítica, acusação, atribuição de culpa. Tudo isso também é violento. E geralmente é a violência emocional que incendeia a violência física. Aí você pode pensar assim: nossa, mas então a gente é mau? A gente é ruim porque a gente faz isso? Não. A gente passou uma vida inteira usando essas formas de violência para expressar os nossos incômodos e para conseguir o que a gente quer. A gente normalizou e perpetuou esse padrão. Então, sim, nós também podemos ser violentos. E aí você tocou numa palavra, entre outras que você tocou, Tá. uma delas é julgamentos, né? Sim. E aí, dependendo da forma que eu escuto a pessoa, mesmo sem eu falar, eu posso estar praticando uma comunicação violenta. Sim. O que acontece? Às vezes as pessoas falam assim: não pode julgar os outros. Tá. Isso é inútil, porque a gente julga, a gente é humano e está tudo bem. Quando a gente começa a entender melhor o que é o julgamento, a gente pode identificá-lo para escolher o que vai fazer com ele. Geralmente, verbalizar um julgamento não nos ajuda, porque uma pessoa que se sente julgada, ela não quer mais conversar com você. Ela fecha o canal de escuta e se prepara para atacar ou se defender. É simples assim. E comunicação não é só o que a gente fala. É o que a gente fala, é o que a gente não fala, é como a gente fala, é como a gente age. Expressões. Quando a gente deixa de agir, a gente também está passando uma mensagem. O mensageiro, ele é parte integrante da mensagem, tá? Então, é muito mais do que a forma da comunicação, é a intenção que você tem e a conexão que você cria com o outro. Então, às vezes, o silêncio, o teu olhar, a tua expressão de desagrado, tudo isso pode chegar de forma violenta para o outro. A falta de... o não olhar para a pessoa quando a pessoa está falando. Às vezes, alguém chega para mim para falar comigo, eu estou atarefado, isso acontece muito, talvez, e seja muito comum nas organizações no ambiente de trabalho, a pessoa está muito atarefada, outra chega para falar e, pelo fato de estar atarefada, muita coisa para fazer, nem sequer levanta a vista para prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Isso é praticar uma comunicação violenta também? Vamos lá. Se você está atarefado, fazendo um monte de coisa, é natural que a sua atenção e seu foco estejam nas coisas que você está fazendo, tá? Pode causar um incômodo no outro? Pode. E aí é que eu gosto de separar o que é intenção e o que é impacto. Você não teve intenção nenhuma de uma falta de cortesia. Você não teve intenção, mas teu foco está em outra coisa.
Não ter uma intenção ruim não significa que não vai causar um mau impacto. E aí, muito mais do que a gente definir, se é violento ou não é, então e não posso fazer, é assim, é legítimo você estar focado em outra coisa. E talvez se essa pessoa disser assim, poxa, Jurani, você nem olhou para mim quando eu falei, basta você reconhecer que o impacto no outro causou incômodo nele. E aí talvez você vai dizer assim, desculpa, eu estou cheio de coisa para fazer aqui, não foi minha intenção. E tá tudo bem. A gente ficar muito preocupado, isso é violento ou é, não é o principal. É muito mais sobre conexão. Se percebeu que foi um incômodo para o outro, talvez apenas reconhecer que, puxa, não foi minha intenção, desculpa, lamento né? Mas Vou às vezes ficar a mais outra pessoa, atento. mas às vezes a outra pessoa não dá o feedback, não tem Ela vai ou fechar sua cara, né? abertura, ou É, coragem de chegar e dizer, ó, não gostei da abordagem, você não olhou para mim. E aí, como é. é que eu identifico isso? Como é que eu posso melhorar para que eu possa praticar a comunicação não violenta? Tá, vamos lá. Se a pessoa não fala nada, Tá, ela vai falar com você, você nem olhou para ela que você está focado em outras coisas. tá. Ela escolheu não falar nada, ela escolheu não dizer para você assim, Jurani, quando eu falar com você, se você puder olhar para mim, é importante. Ela escolheu não fazer isso. Tá. Como é que você vai saber que houve um problema? Você não vai saber. Sim. Então, se não houve um problema, não há problema. Você Mas a não outra tem como pessoa pode saber. ter se sentindo, pode não ter se sentido bem com a Tá bom. interlocução, podemos assim dizer. Ok, ok. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: será que é justo com você, que estava atarefado com um monte de Ah, coisa, interessante. que não prestou atenção, porque o teu foco estava em outra coisa, a pessoa não marcou uma hora, a pessoa veio Tá. falar no meio do nada. Você estava ali, será que é justo com você falar, você é mau, você é violento? O teu foco estava em outra coisa, você estava preocupado com outras coisas. Se a pessoa não falar, você não tem como saber. O que a gente pode fazer, não a partir de uma situação dessa exatamente, mas na vida como um todo, é refletir sobre o cuidado que a gente está tendo nas relações. Não é bom quando a pessoa presta atenção na gente, quando nos ouve com atenção, sem julgamentos, quando está realmente curiosa para entender por que a gente faz as coisas ou por que a gente não faz. Nisso a gente pode investir. Mas se acontece um problema, você não percebe e uma pessoa não te fala, você não tem como saber. Aí não é justo julgar você por causa disso, entende? Tá. É, como é que eu consigo praticar comunicação não violenta? Tá, vamos lá. Porque aí primeiro eu preciso identificar o que é uma comunicação violenta, não é? Sim, sim, vamos lá. A comunicação não violenta, ela é muito mais do que uma metodologia, tá? Ah, Que diz assim, tem que fazer isso, isso e isso. Tem gente que chama, que fala que é uma revolução interna, porque muda a forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas e com você mesmo. tá. Repara que muitas vezes você entra num diálogo para provar que você está certo. Ah, A questão é que a outra pessoa está fazendo a mesma coisa. Vocês não estão dialogando. Vocês estão querendo convencer o outro do seu ponto de vista. Isso pode ser violento. Às vezes, você está incomodado com... Por exemplo, estou incomodada com você, fiquei chateada com você. Em vez de dizer para você que eu estou chateada, eu falo assim, poxa, Jurani, você é isso, você é aquilo, você deveria, você não se importa, você não dá atenção. Olha a loucura. Eu estou chateada e eu estou falando de você. Você é isso, você é aquilo, você deveria, você... E o problema é que quando eu falo de você, acusando, culpando, julgando e rotulando você, eu crio um problema, porque você já não quer mais me escutar. Ninguém quer ser julgado, acusado. Então, isso tudo são erros que a gente comete e que nos desconectam das pessoas. O que seria uma comunicação não violenta? Sem pensar em formas. Eu entrar num diálogo com você, curiosa, quando você me fala, eu acho isso, eu acho aquilo, em vez de eu pensar se você está certo ou errado, pensar assim, por que ele está falando o que ele está falando? Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Curiosa para entender o seu mundo, o que não significa que eu vá concordar com você,
mas eu estou aberta para te escutar e para dialogar. Praticar uma comunicação não violenta é quando eu estou incomodada com alguma coisa e eu falo do meu incômodo, do meu sentimento, em vez de acusar você. Praticar uma comunicação não violenta é quando eu estou conectada com as coisas que são importantes para mim e eu posso falar sobre isso. E também fazer pedidos assertivos do que eu quero. Parece simples, mas não é. As pessoas estão o tempo inteiro querendo provar o seu ponto de vista, acusar, criticar o outro, entrar num diálogo já com eu já sei a tua intenção, eu já sei o que você quer, eu já sei, sem perguntar. Tudo isso é violento. Então, entende que é muito mais uma mudança de comportamento, a princípio. Eu saí da certeza para a curiosidade. Em vez de deduzir a intenção, eu te perguntar. Em vez de falar de você, eu falar do meu incômodo. Eu não sei de você. Eu não sei a sua história. Eu não sei o que você sente. De mim, eu sei. Como é que eu posso ser assertiva se eu falar de você? Fora que isso cria uma distância entre nós. Então, é entendendo um pouco essa dinâmica que a gente começa a ter um pouco mais cuidado nos nossos diálogos e sai do movimento violento para o não violento. Mas é um processo, Jurani. Eu dizer que faça isso e faça aquilo, na hora do vamos ver, é desafiador, entendeu? Mas é possível. É Olha, mais ou menos isso. Nós estamos conversando, um papo super agradável, aprendendo muito aqui sobre comunicação com Patrícia Capiluto. Ela é palestrante nacional, ela é especialista nessa área de comunicação, de liderança. Patrícia, depois do intervalo comercial, nós vamos para um pequeno intervalo, eu queria que você falasse, porque você me trouxe um insight, por exemplo, o mau ouvinte. Talvez tenha o mau ouvinte e o bom ouvinte. E aí, indo para esse lado da comunicação violenta, da comunicação não violenta, nós podemos ter, sim, o mau ouvinte. E aí eu queria que, depois do intervalo comercial, que você falasse para a gente aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento, sobre o mau ouvinte. Existe o mau ouvinte? Como é que o mau ouvinte se comporta? Como é que eu posso ser um bom ouvinte? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente volta conversando com a Patrícia Capiluto.